Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a poda da rosa do deserto e os resultados da poda que eu fiz aqui nas minhas. Eu tenho visto uma certa resistência, um certo medo que o pessoal tem, até uma dó, um sofrimento, para estar fazendo a poda da rosa do deserto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida da sua planta, a poda ela é fundamental para que você tenha aí mais galhos, né? A planta ela tendo mais galhos, consequentemente ela vai ter mais botões, ela vai ter uma floração muito maior, vai formar uma copa melhor na planta. Além disso, a poda ela vai ajudar a aumentar o cáudix, porque obviamente vai ter mais galhos, vai ter maior produção de seiva, a planta automaticamente vai acabar engrossando o tronco. Então eu tenho visto o pessoal bastante preocupado se faz a poda ou não, se essa poda aí vai prejudicar a planta, se a planta vai ficar enfraquecida, se ela vai adoecer. Bem, a rosa do deserto, ela é uma planta extremamente resistente. Você pode podar ela, deve podar, porque isso vai incentivar a planta a soltar novas brotações e vai incentivar ela a florir. Eu podei essas duas aqui tem mais ou menos uns 2 meses, tá? E você, não sei se você reparou aqui, se você consegue ver, o cáudix dessa daqui está bem mais comprido, as folhas já estão bem mais desenvolvidas, os galhos estão bem mais desenvolvidos também do que a outra que foi podada junto. E aí você vai me perguntar, mas por que essa diferença no tamanho das duas? Pessoal, eu sofri também do mesmo mal, eu fiquei com dó de podar muito perto do cáudix, tá? Geralmente o indicado é você podar em torno de 5 a 15 centímetros de distância, dependendo do tamanho da planta. No caso aqui, as duas eram plantas jovens, então ela tinha apenas um galho reto para cima. E na época da chuva, acabou pegando fungo nas brotações e acabou secando. Então o galho não estava crescendo mais, né? Ele morria, secava a pontinha. Aí o que eu fiz? Não, vou podar, né? Eu já estava pensando em podar, fiz a podação, fiz a poda. Essa daqui eu podei, ela soltou vários galhos, olha só, bem bonitos, já estão bem fortes, bem desenvolvidos, ó, vários galhos, tá? E essa daqui aconteceu mais ou menos isso que voltou a acontecer aqui. Eu também tinha deixado o galho principal mais comprido e só brotaram 2 galhozinhos bem na ponta dele em cima. E esses galhos menores, essas brotações menores aqui de baixo não desenvolveram. Então o que eu fiz? Esperei entrar o próximo mês, a lua crescente, que é a lua indicada para você fazer a poda. Fui lá com meu canivete, com meu estilete esterilizado, sempre, e fiz um novo corte mais abaixo, para que essas brotações mais da região do cáudix, né, da barriga da planta, pudessem estar se desenvolvendo também, tá? E o que eu fiz com aquele pedaço que eu voltei e podei novamente? Não joguei fora, eu simplesmente peguei e fiz uma muda daquele toco que eu podei novamente, olha aqui. Peguei e plantei e fiz uma estaquia, que é uma muda de rosa do deserto a partir do galho. Plantei, já tem mais ou menos mais de um mês que ele está aqui. Olha só, como eu tinha falado, os 2 brotinhos, os 2 galhos que haviam brotado bem em cima, então a planta ia ficar bastante estranha, né? Ia ficar com uma forquilha aqui em cima e não ia ter esses galhos embaixo. E eu fiz uma mudinha e agora eu vou, provavelmente agora na próxima lua, vou estar fazendo a transferência para um vaso individual. Provavelmente já deve ter bastante raízes aqui. Então ainda ganhei mais uma planta aí, pessoal. Olha só que fantástico. Em breve, na próxima poda que eu fizer nas minhas adênios, eu vou estar fazendo um vídeo completo aí sobre a produção de mudas através de estaquias, tá, pessoal? A primeira poda geralmente ocorre quando a mudinha ainda é jovem e tem de 5 a 8 pares de folha. Aí essa poda é básica. Mas muitas vezes se compra uma muda muito jovem, uma planta jovem,
com poucas semanas, 1 mês, 2 meses de vida, e muitas vezes ela não vem podada, vem aquela mudinha, né, com aquele galho reto, aquele alongamento. Aí você tem duas opções, você pode deixar ela crescer até ela ter a primeira floração e fazer a primeira poda, como também você pode podar antes dela florescer, que é o que aconteceu com as minhas, porque, como eu havia dito, acabou pegando fungo e apodrecendo aqui as brotações e a planta acabava não se desenvolvendo. E só reforçando aqui, a poda, pessoal, né, vocês devem fazer sempre com a utilização de um estilete ou um canivete ou uma faca esterilizada com álcool, tá? Você pega um paninho com álcool e limpa, tá? Aí a sua ferramenta. Vai fazer o corte sempre na diagonal, assim, tá? Nunca vai fazer um corte reto para evitar de parar a água e acabar pegando fungo ou apodrecendo, tá? O seu galho, o seu caudex. Então sempre faz o corte na diagonal. Sempre você vai fazer a aplicação da canela em pó para fechar o ferimento, ó, e ajudar na cicatrização. Vai deixar a sua adênio aí em torno de uns 3 dias na sombra para ela se recuperar. Depois você volta a colocar no sol. E nas regas você sempre evita de estar molhando o ferimento, pelo menos na primeira semana. Depois de uma semana, o ferimento ele já vai estar aí totalmente cicatrizado e aí é só alegria. A sua planta ela vai começar a soltar as brotações vão se desenvolver e vai chegar nessa planta aqui. E olha só a quantidade de galhos que tem. Muito provavelmente eu terei várias flores, né? Vários cachos com botões. Só que tem um detalhe, durante a poda você tem que cuidar, porque se a sua adênio for enxertada, você não pode, evidentemente, cortar abaixo do enxerto. Senão você vai perder aquela parte enxertada, que na verdade é uma outra planta com outro tipo de flor. Então se você cortar abaixo do enxerto, você vai ficar só com a sua planta original e vai perder o enxerto da outra planta, vai perder o cavalo. Lembrando que se a sua rosa do deserto for uma planta grande, você deve podar todos os galhos, não pode deixar nenhum galho sem podar e deve remover todas as folhas para que nenhuma folha ou nenhum broto acabe ficando com toda a seiva, com todos os nutrientes e assim a sua planta ela vai crescer de maneira uniforme. Relativo à adubação, pessoal, quando você poda sua adênio, você vai fazer a adubação normal. Pode usar o adubo do tipo osmocote, sempre a cada 3 meses, aplicando sempre na borda do vaso, 1 ou 2 colheres de sopa, dependendo do tamanho do vaso e do desenvolvimento da sua planta. O adubo orgânico também você pode fazer uso, tá? Se quiser usar o mix que eu ensinei aqui no canal, você pode estar aplicando ele a cada 2 meses sem problema nenhum. Esses são adubos de manutenção, são aqueles adubos para qualquer estágio de desenvolvimento da planta para manter ela sempre adubada e bonita. Então, se você quer uma adênio com uma copa bem desenvolvida e com muita floração, não tenha medo de podar, tá, pessoal? Principalmente se a sua planta for jovem, é essencial você podar. Se puder podar o mais próximo possível do caudex, da barriga da planta, melhor. Você vai ter uma planta mais baixinha e mais entroncada, mais gordinha. Mas também você pode fazer uma poda mais alta, mais aérea, para ter uma planta mais aberta. Aqui eu vou ter provavelmente uma copa bem distribuída. Também é bonito você ter plantas um pouquinho mais diferente, né? Não ter todas sempre no mesmo perfil, né? Porque é justamente esse o grande encanto das adênios, tá? Elas são plantas com vários formatos que enchem os olhos, né, de quem vê, aquela pessoa que chega na sua casa, olha aquela planta, admira, fica encantada com o formato, a beleza do caudex dela e das suas folhas, das suas florações. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam uma poda aí nas suas adênios, veja qual que é o melhor momento, se for antes ou depois da floração. Até o próximo vídeo e bom cultivo! Abraços, pessoal!